Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o superintendente da Federação do Comércio do Estado do Acre, Egídio Garó, e o secretário adjunto de obras de Rio Branco, engenheiro Ricardo Araújo. Nosso tema são os impactos na infraestrutura e na economia do Estado após a maior cheia da história. Egídio, tinha uma questão a ser retomada? Fique à vontade, por gentileza. Sim, ainda há pouco havia um comentário a respeito da junta de dilatação da ponte, não é? Aquela situação toda. Não foi diferente. O ano passado nós tivemos um problema econômico sério de desabastecimento, não que ele não fosse real, mas naquela dimensão talvez não deveria ter chego. E isso aconteceu até a semana passada, novamente numa perspectiva. Olha, o Rio Madeira vai transbordar. Não, nós temos estudos, o governo do estado hoje tem uma equipe muito próxima ao município, tem muito para a defesa civil extremamente atuante nisso aí. Eles estão acompanhando lá o nível do Madeira, enfim, Agência Nacional das Águas, CIPAM, enfim, todas essas situações. Mas nós criamos uma situação, o ano passado, que foi a do alarde, se alardeou muito. Então as pessoas elas saíram desesperadamente para abastecer as suas casas, quando o momento não exigia aquilo. Quer dizer, houve um transbordamento de um rio, sim, nós ficamos 60 dias, 60 e poucos dias isolados, mas o mercado ele estava abastecido para atender aquela demanda. Agora, as empresas também trabalham com seus estoques. Meu giro de estoque é de 30 dias, então eu provisiono para 30 dias. Não é? Se a demanda por aquele meu estoque acontece em 10 dias, o que vai acontecer? Eu vou ficar 20 dias sem ter nada, aí vou ter um problema. Aliás, esse tipo de alarme só serve para ocasionar a verdade. Exatamente. Se está pensando em só serve para antecipar a tragédia, o sofrimento, não é? Então, veja, faltou? Sim, faltaram algumas coisas assim, faltaram, mas nós tivemos uma ação muito intensa também, os empresários se mobilizaram por balsa, nós tivemos muitas importações pelo Peru, o governo do estado também, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior também, ali ele atuou numa situação muito interessante, ali para flexibilizar os processos de importação naquela emergência. Mas esses dias nós começamos a perceber alardes de novo, fotos em Facebook, mostrando lá lâmina d'água sobre o Rio Madeira, olha, já está alagando. Não, se nós formos ali na Suframa, é até uma fonte de referência muito boa. Vamos ali no posto da Suframa, nós temos o superintendente João Deus que pode nos atender a qualquer hora. Vamos conversar ali com os caminhoneiros, olha, você está vindo de onde? De Porto Velho? Como é que está o rio lá? Não, está alto, mas ainda não está na pista. Ainda dá para passar, está seguro. Né? Então, alardear, colocar fotos de situações que aconteceram no passado, sabe, para alardear e colocar medo, para incentivar. Eu não entendo qual seria o interesse, né? A não ser o de alardear mesmo, de tumultuar uma situação. Esses dias atrás nós ouvimos algumas coisas a respeito dos ovos. Mas vai faltar ovo no mercado, saiu um comentário por aí. Não, os ovos eles têm um prazo de validade. Eu não consigo ter um ovo estocado por 30 dias, porque o prazo dele é 15. Ricardo, aliás, deixa eu aproveitar, que a minha pergunta é justamente sobre essa questão do alarde. Foi citado por você a questão da terceira ponte. O Ricardo falou que alguém falou que tinha caído ali a ponte metálica lateral. Eu vi uma nota da Eletrobras Acre de que não faltaria luz, conforme havia sido especulado. Ou seja, são situações. Se explicasse, esse aí agora que o Egídio falou, esse caso específico, exatamente da BR-364, quais são os prejuízos, em que medida esse tipo de coisa prejudica o trabalho de quem precisa estar na ponta ali, cuidando dessa questão da alagação? Toda vez que você... Sirva de alerta ao toda vez que a pessoa lança um boato que ele é maldoso, eu chamo isso de uma maldade, né? Você acaba tirando o foco de uma ação, você tem que parar essa ação aqui para poder responder isso aqui, para evitar. Eu me lembro que saíram boatos aqui dizendo, olha, nenhum caminhoneiro quer ir para o Acre mais. Você não consegue mais comprar pela internet porque ninguém quer entregar no Acre, porque a estrada vai fechar. Isso é uma coisa que se vê comum. Vai faltar comida, corre todo mundo para o supermercado. E a gente sabe que não está assim. Hoje existe claro que cada desastre que acontece, você aprende com ele e você tenta manobrar para que você haja esse controle. Lá está sendo feito um trabalho dentro do acompanhamento lá da usina, da própria hidrelétrica, está se controlando também tudo lá, para que evite que aconteça algum problema de aumentar o volume. Então, eu acho que o que existe hoje são pessoas que querem ganhar algum proveito ou tirar algum proveito, aquela teoria, quer vender facilidade
Não, cria dificuldade para vender facilidade. E o pior é quando você faz a exploração política disso. Sim, exatamente. Aí é grave. Eu vou contar aqui uma historiazinha que o Osmir não escute. Eu só. Eu não estou envolvido nela, não. Não. Tá bom. Você sabe que o Osmir, pela fama que ele tem de mão de vaca, Que é uma injustiça. ele absurda. costuma botar 30 reais de gasolina por semana no carro dele. Por semana. Para evitar problema de desabastecimento. Quando foi na crise do ano passado, a frota de carro dele tem bem 9 ou 10 carros na garagem da casa dele, ele botou todos na fila para abastecer. Olha só, criou um problema. Então, se a população todinha toma essa... Cria uma crise de desabastecimento até incondicional mais. Sim. Isso se aconteceu com o Osmir, imagina o que aconteceu com os outros. Não, e quem já viu ele colocando os 9 carros disse, tem fila, vamos para entrar. Ele já puxou a fila, né? É verdade. É uma coisa interessante. Houve uma orientação, nós acompanhamos aí pelo noticiário, já estamos esses últimos 2 dias fora do estado, mas acompanhando pelos noticiários, até uma solicitação do pessoal do trânsito para que não transitasse ali pelo centro da cidade. Isso. Por conta da curiosidade, comentávamos ainda há pouco, antes da nossa entrada. É interessante. Eu particularmente, tenho um interesse muito grande de andar por ali para ver como as coisas estão acontecendo. Mas eu não o faço, por quê? Porque se eu for, eu estarei tumultuando e criando uma complicação maior desnecessária nesse momento. Então, prefiro pegar as informações por aqueles que estão envolvidos do que eu me deslocar na minha curiosidade para ver o que está acontecendo por lá, porque eu só iria tumultuar. É óbvio, se houver necessidade de que, a possibilidade de que nós estejamos por lá com uma vassoura na mão, assim o faremos, porque nosso dever é fraterno e solidário, né? Seja lá em que situação for. Mas, havendo a possibilidade, não havendo, vamos observar e obedecer. Para que nos deslocarmos para lá para tumultuarmos? Vamos criar situação Aliás, de parar perdendo Ricardo, Pois não. você como Narciso, são engenheiros. E você não é vidente. E não sendo vidente, eu não vou pedir o dom da premonição. Mas até quando nós vamos suportar essas calamidades? É aquela questão, né? É difícil, né? Como aqui nós somos descendentes do nordestino, o que acontece? Nós temos que superar todas as misérias, todas as mazelas. E eu acho que é isso que é importante para a gente. Eu acho que um exemplo aqui, que eu não tinha nem me lembrado desse detalhe. Nós estamos, em 3 anos, passando por 3 calamidades seguidas. 2012, 2014 e agora 2015. E eu tenho certeza que o que faz a gente superar isso é a nossa garra, é a nossa vontade. Porque não tem. E o Acre hoje sofre. Nós estamos aqui na Amazônia, numa ponta. Eu comungo de uma ideia que o pessoal fala assim para a gente, vocês estão no fim do mundo. Eu prefiro dizer, eu estou na porta do mundo, que é para o lado do Pacífico. Claro. Eu acredito nisso. Se nós acreditarmos nisso, vai melhorar. Agora, deixa eu fazer agora uma pergunta aqui, muito objetiva, muito presente e muito atual. Se não fosse a Cidade do Povo, qual seria a dimensão dessa crise? Hoje nós teríamos pelo menos em torno de 600 famílias a mais. Você multiplica isso aí por 4, por 5. Quantas famílias tem na Cidade do Povo que estavam em áreas alagadiças? Hoje são em torno de, que é até a cota que foi colocada, que é a cota 14,95, isso aí daria hoje em torno de 500 famílias. 500 famílias. Que estariam todas debaixo d'água. Mas agora foi autorizado mais quase 1.000. 1.000, que é a cota que já passa para a cota 15, alguma coisa, que você vai tirando, a retirada. Porque a pessoa fala assim, por que não muda logo? Porque uma mudança, Narciso, ela significa, a gente que é da área técnica, numa prefeitura, você já imaginou você justificar, como é que você vai justificar um aumento de ônibus, que eu tenho que botar ônibus para servir lá, mas se eu não aumentei a minha população, porque eu tirei uma população daqui e botei aqui, isso significa dizer que eu tenho a mesma quantidade de pessoas, mas só que eu tirei de uma área e passei para outra. Bom exemplo, se eu tirasse hoje 50% das pessoas do Taquari e levasse para a Cidade do Povo, será que eu teria que abandonar minhas linhas de ônibus do Taquari? Eu tenho que manter, porque tem gente morando lá. E é isso que a gente tem que ver. A arrecadação, a questão do lixo. Então,
Você tem uma série de coisas que você não faz num passe de mágica. Semana passada, o programa foi basicamente para falar da enchente nos aspectos de primeiro socorro, de etc, etc. Hoje nós já estamos falando no segundo estágio. Esse negócio de mudança do local da cidade, ela tem que se dar num processo de longo prazo. Eu me lembro, Osmir, que eu fui construir o Banco do Brasil na cidade de Boca do Acre, há uns 25 a 30 anos atrás, exatamente porque hoje, por exemplo, a enchente daqui está chegando em Boca do Acre hoje. A calamidade que hoje está começando a diminuir aqui, está começando a aparecer lá. Aí criaram, e projetado, e idealizado, e tudo, o platô do Piquiá, onde seria transportada as populações que moravam nas áreas normalmente alagáveis. Não mudou. A população se recusou aí. Se recusou. Interessante. Os bancos, as escolas, isso, aquilo outro, foi tudinho lá para o platô do Piquiá. Mas o povo voltaram para morar na casa. É complicado. Mesmo que correndo, é uma coisa impressionante. Mas, Narciso? O problema da cidade do povo, o que me parece, é a agradabilidade do próprio ambiente que está sendo criado. E isso é muito bom. Tá certo? Aí isso vai permitir que daqui a 5, 6, 8 anos, o pessoal que morava na cota 14, na cota 15, na cota 16, não estejam mais. E a qualidade da... E a qualidade de vida, né? De vida lá. Ricardo, aqui, minha pergunta é objetiva. A quanto tem que chegar a cota do Rio para que seja liberado o trânsito no centro da cidade? Olha, hoje, a gente chegando na cota hoje, na cota 17,30, a gente já está liberando o trânsito. Porque, mas hoje sexta-feira, está em quanto? Hoje é quinta, né? Sexta. Olha como é que a gente está trabalhando numa dimensão tão rápida, a gente não perde, mas a gente não tem... Hoje é quinta mesmo. É quinta, né? Não, porque eu estou dizendo assim, olha, outro dia eu estava perguntando, a gente chega em casa 1h da manhã, sai de casa às 5h30 da manhã. Então você já perde, você passa a respirar os problemas das pessoas, de estar construindo abrigo. Nós fizemos 2.600 abrigos daqueles. Nós estamos aqui, os engenheiros, a dedicação das pessoas que estão em torno. Então, você tem uma situação grande demais. Então, você tem que tirar do fundo da alma ali aquela vontade de ajudar, porque senão não ajuda não. Egídio, eu tenho uma pergunta também objetiva. A última do programa. Claro. Vamos encerrar. Você já tem uma estimativa dos prejuízos só aqui em Rio Branco para o comércio? Não. Esses dados aí são passíveis de levantamento ainda, porque nós precisamos que as coisas se estabilizem, né, para que o empresário ali volte ali para o seu entorno. Faça-se um inventário, né? Exatamente, para a gente poder ter essa informação. Mas pegando nas áreas que foram atingidas, nós podemos dizer que 100% de dano. Em todas essas áreas atingidas pela alagação, são 100% os danos, então. Um pequeno empresário, um pequeno comerciante de bebida, o que ele fez? Ele correu lá, tentou levantar o freezer, levantar a caixa de cerveja, mas aí a gente tem que entender quanto tempo ele ficou sem vender, como ele passou ali para sobreviver naquele tempo, o dinheirinho que ele tinha, que era para fazer o giro dele, ele não perdeu a mercadoria na sua totalidade, mas o recurso que ele tinha para girar, para reabastecer. Ele próprio perdeu. Empregado que os salários não serão pagos em razão disso. E outras situações que acontecem em função disso. Por exemplo, eu vi pelo noticiário o Corpo de Bombeiro pedindo para quem tivesse uma embarcação que pudesse alugar. Né? Ótimo, isso é um dever social, um dever solidário, um dever fraterno. Agora imagine aquele camarada que já está passando uma situação dessa, está doido para tirar o seu móvelzinho, o seu sofazinho, a sua geladeira, a sua televisãozinha de dentro de casa lá. Parece um camarada com um barquinho, esse camarada diz assim para ele assim, olha, eu cobro R$200 para tirar isso aqui de você, para tirar daqui. Poxa vida, aí piora ainda mais a situação, porque ele quer salvar o pouquinho que ele tem. Exatamente, né? Investe. Chegando ao final do programa, eu sei porque o Ricardo não respondeu a pergunta do Osmi, quanto é a cota hoje, porque hoje é sexta-feira, mas nós gravamos o programa 29. ontem, gravamos o programa, fica difícil então saber essa sexta-feira com quanto é que vai estar o Rio. Mas olha, hoje 18, está com 18, hoje vai chegar aos 18h15 aí, talvez no final. A previsão é essa. Que é uma coisa hoje, boa. Né? Eu vou explicar por quê. Brasileia baixou muito rápido. E aí é que nasce o perigo. Quando você baixa demais, os deslizamentos podem acontecer. E indo devagar é menos perigoso.
Ok. Ricardo, 30 segundos para cada um dos senhores, começando por você, por gentileza. Olha, eu quero agradecer, eu acho que a vinda aqui, eu acho que tem um lado bom, que é de esclarecer as pessoas, de contribuir e pedir ajuda de todos aqueles, aos que estão fora da área de alagação, que contribua. Contribuir, quando a gente fala, às vezes a pessoa se irrita de querer ir para o centro, mas imagine o seguinte, uma ambulância para chegar até um local onde vai ser resgatada uma pessoa, se perder 10, 15 minutos, pode matar uma pessoa. Então, temos que pensar por esse lado, da salvação. Está ajudando em não ir ao centro. Eu quero pedir ainda que até a gente baixar as águas um pouco mais, que tenham paciência. Eu sei que está dando prejuízo, mas o prejuízo é de todos. Eu acho que toda a população, e a gente está pedindo isso aqui para todos entender esse momento. Tá então, certo. eu só tenho isso. E eu acrescento por minha conta, Ricardo, que quem não quiser ajudar, que pelo menos não atrapalhe espalhando boatos, né, sobre os quais nós falamos aqui. Egídio, 30 segundos, por gentileza. Sim, então é importante, até a conversa foi muito importante, relevante, de novo, até ratificando, de informar, de prestar esses esclarecimentos. E também uma oportunidade que se tem de mostrar como as nossas instituições, né? Isso nós falamos de todas elas, então o sistema FEComércio, Sesc Senac, o sistema FIEAC também com o SESI Senac, todas essas instituições, né? Também a agricultura, todas essas instituições elas se dedicam integralmente a contribuir com o desenvolvimento e com o amparo, né? Não somente da categoria que representam, mas também no esforço muito grande para atender e minimizar o sofrimento de toda a população. Essa é a função da federação, essa é a função do ser humano e essa é a nossa função. Okay. Obrigado aos nossos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima, em especial aos nossos convidados, Ricardo Araújo e o Egídio Garó, e a você que nos acompanha todas as sextas-feiras aqui a partir de 8h30 da noite. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá.